Como eu tinha comentado com os irmãos, eu acho que uma pessoa não pode dizer que é cristão protestante se ela de fato não entende Romanos 1,17. Diz assim, Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo está fazendo uma citação lá de Abacuque, quando eu preguei sobre Abacuque, os irmãos devem lembrar também. O justo viverá pela fé. Agora olha para cá, por favor. Como eu disse ontem, comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, na verdade, foi um movimento de volta para as Escrituras. Não foi simplesmente Lutero, um monge rebelde que queria sair do catolicismo e abrir a sua própria igreja, como muitos pastores têm feito hoje. Não, não era isso. Lutero, de fato, queria consertar aquilo que estava errado. E ele, então, tentou consertar. Ele jamais queria fazer uma divisão, jamais queria abrir o seu próprio ministério. Só que, de fato, os papas não acreditaram naquilo que ele disse e, por conta disso, também não deram a destra da comunhão a ele e excomungaram Martim Lutero. Ele estava vendo, a Igreja Católica tinha se desviado e muito daquilo que era correto. Totalmente. Vocês devem lembrar das indulgências, por exemplo. Se vendia terreno no céu. É nada novo, né? Hoje em dia os pastores fazem a mesma coisa. Vendem as coisas. A Igreja Católica tinha se desviado e ainda continua desviada do caminho correto da Escritura. O problema é que Lutero foi e tentou corrigir esse caminho. E a princípio tinha conseguido. Só que hoje em dia as igrejas evangélicas também estão indo para o mesmo caminho, o caminho errado. Pegaram uma curva e nunca mais voltaram para o caminho certo. Lutero era um monge católico e ele queria de todas as formas de fato ser salvo, e essa é a ambição de todo crente, amém? Esse é o meu desejo, é o desejo meu para os meus filhos, para os irmãos, para minha esposa, para todos, que de fato todos sejam salvos. E Lutero ficou a sua vida toda buscando ser uma boa pessoa para que ele pudesse então alcançar a salvação. Tanto é que ele mesmo disse que ele detestava, para ser mais exato, ele disse que ele odiava aquela sentença que dizia a justiça de Deus. Você consegue imaginar? Uma pessoa extremamente religiosa que detesta a frase a justiça de Deus, porque para ele a justiça de Deus era o seguinte: era um padrão aonde ele precisava chegar para que daí então ele alcançasse a salvação. E como ele nunca conseguia chegar, ele passou a detestar a justiça de Deus, porque ele sabia, eu sempre tento, mas jamais consigo. E eu quero falar sobre essa frase de Lutero, mas no final que ele continua. Talvez você também, mesmo dentro de uma igreja cristã, durante muito tempo você tenha seguido o mesmo princípio de Lutero, antes de entender Romanos 1,17, que é o princípio da justificação pelas suas próprias obras, de tentar ser alguém bom o suficiente para então ser aceito diante de Deus. Só que daí você vai tentando e você vê sempre que está caindo, porque o ser humano cai. Lutero então se autoflagelava. Talvez você não se autoflagela, mas você, eu não vou mais à igreja. Na hora que eu estou seguindo o caminho certinho, de repente faço alguma coisa errada, não vou mais. Talvez você esteja pelo mesmo caminho, porque você também entendeu de errado o que Paulo diz aqui em Romanos 1,17. Você pensa que justiça de Deus é você alcançar um padrão pelas suas próprias forças, e é óbvio que isso traz peso, traz aflição, traz angústia, saber que nós nunca conseguimos alcançar o padrão que Deus estabelece. Lutero vivia angustiado por conta disso. E hoje em dia muitos cristãos pentecostais, muitos neopentecostais, testemunhos de Jeová, adventista e por aí vai, vivem angustiados porque o padrão de Deus é muito alto e eles jamais conseguem alcançar. Então eu quero passar alguns princípios dessa história apenas. Primeiro princípio, o tema da minha pregação hoje é: a nossa justiça vem de Cristo. E o primeiro princípio é: para ser salvo é necessário ser justo. Mas qual que é o padrão de justiça de Deus? O padrão de justiça de Deus não é você se comparar com aquele seu vizinho traficante, maconheiro e beberrão. Não, não é esse. O padrão de justiça de Cristo também não é eu e você nos compararmos a Madre Teresa de Calcutá. Olha, uma senhorinha que viveu em prol da causa divina. Mas ela não é o padrão. O padrão nosso é sermos justos como Jesus Cristo é. Para ser justo diante de Deus é necessário que cumpramos os mandamentos à risca. Lembra os 10 mandamentos? É óbvio, os 10 mandamentos são apenas uma síntese, apenas um resumo.
uma demonstração de como é o caráter de Deus. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não mente, Deus não levanta falso testemunho. Mas não apenas os mandamentos. A Bíblia diz que nós devemos guardar toda a lei. Os 10 mandamentos é apenas uma síntese. A lei está praticamente ali nos 5 primeiros livros. Mas também existe ordenanças no livro dos profetas, nos livros históricos, nas cartas de Paulo. E para se alcançar o padrão de justiça divino, é necessário que se cumpra à risca todos. Como, por exemplo, no Antigo Testamento tinha a lei civil, tinha a lei moral, tinha a lei cerimonial. E alguns judeus achavam que cumpriam aqueles mandamentos. Daí Jesus vem para explicar. Lembra quando Jesus começa a debater com os religiosos? Ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Jesus ali não está dando um novo mandamento. Ele está ali apenas explicando a Escritura de forma correta. Jesus vem e diz: olha, vocês pensam que o adultério é apenas ir para um motel com o vizinho, com a vizinha? Eu, porém, vos digo, agora é a interpretação correta. Aquele que apenas olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. O que Jesus explica é que o mandamento não é apenas aquilo que nós fazemos de forma externa, mas se o pecado entra na nossa mente, no nosso coração, para Deus é erro da mesma forma. Ouviste que foi dito, não matarás? Pastor, estou livre disso, nunca dei um tiro em ninguém. Mas aquele que chama o seu irmão de tolo é réu do inferno. Não cobiçarás. Quem aqui pode dizer, eu estou livre desse sangue? Olha os mandamentos de Jesus: amar o próximo. Às vezes a gente consegue amar nem a esposa que está do lado. Vontade de mandar lá para a faixa de Gaza, passar só de ida. E as esposas com os maridos. Mas isso é um mandamento de Cristo. Jesus disse que nós seremos julgados por toda palavra frívola que dissermos, toda palavra que nós falamos sem a força de pensar antes, sem labor. Ah, vai pro raio que o parta. Falei, estava de cabeça quente. É mesmo, a Bíblia diz que seremos julgados por essas palavras. Mas não apenas pelas palavras, também seremos julgados por conta de pensamentos. É o que a Bíblia diz, que um dia o Senhor Jesus julgará o segredo dos homens. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu leio esse versículo eu fico apavorado. Tiago 2,10, olha o que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, como se fosse possível, né? Guardarmos toda a lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Primeiro, já é impossível guardarmos toda a lei. Depois ele ainda diz, ainda que você guarde toda. Se você tropeçar num ponto apenas, você se torna culpado de todos. Esse é o padrão de justiça de Deus. Esse é o padrão que Lutero tentava chegar. Esse é o padrão que muitos cristãos tentam chegar e por conta disso vivem angustiados, vivem deprimidos, e muitos talvez até se diziam por conta disso, por não alcançar esse padrão altíssimo. Mas o que é justiça de Deus? É não apenas cumprir toda a lei, mas é estar de conformidade com tudo aquilo que Deus ordena. Ser justo é ser aceitável diante de Deus. É você poder chegar de pé diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. E lembrando, Pedro também diz um mandamento assim: sede santo, como santo é o vosso Deus. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é santo. Nele não há trevas. E o padrão é Ele. Era esse entendimento que Lutero tinha a respeito da igreja. Tanto é que ele mesmo dizia, olha, a justiça de Deus me bloqueou durante muitos anos. A justiça de Deus bloqueava o meu caminho. Ele viu o padrão de Deus, então ele disse, não tem como chegar nesse padrão, é um padrão muito alto. O objetivo do Evangelho é nada mais, nada menos do que responder aquela pergunta que Jó fez há séculos atrás. Como pode o homem ser justo para com Deus? Alguns dizem que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, mais antigo que Gênesis, em ordem cronológica. E Jó, no primeiro livro da Escritura, já tinha essa pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Essa é a grande finalidade do Evangelho, fazer com que o homem se torne justo diante de Deus. Eu vim falar para você, não adianta você frequentar a igreja há anos, pode frequentar a igreja, pode liderar pequeno grupo, pode ser pastor, pode tocar, pode fazer o que for. Não adianta você até mesmo ter uma mudança de vida, abandonar hábitos errados, se tornar uma pessoa melhor, se todavia não há algo que o torne aceitável diante de Deus. É necessário que nós
venhamos a encontrar uma maneira de sermos aceitáveis diante de Deus. E você pode ter certeza, nós não vamos conseguir isso com base no nosso currículo, com base naquilo que nós fazemos, com base nas nossas próprias obras. Talvez você pense assim: pastor, mas eu tenho sido muito mais feliz depois que me converti. Eu durmo melhor, eu brigo menos, eu abandonei certos hábitos errados, os vícios que eu tinha, todos ficaram para trás. Mas a pergunta é: você é aceitável diante de Deus por conta dessas coisas? Porque Deus é santo. Ele não pode compactuar com o pecado. Ainda que nós tenhamos mudado de vida e muito. E é óbvio que o Evangelho faz essas coisas. Mas não apenas o Evangelho, até psicologia tem o poder de mudar pessoas. Olha, eu conheço pessoas que pararam de fumar sozinho. Pararam de beber sozinho por conta de força de vontade. Então não é apenas o cristianismo que faz essas coisas. Mas é necessário que nós sejamos fiéis a Deus segundo o seu padrão. E esse é o propósito do Evangelho, tornar o homem justo diante de Deus. No entanto, pastor, como que isso se faz, já que a lei é tão difícil? Como eu disse, a forma é cumprirmos a lei. Como ninguém consegue, Deus então vai para a segunda alternativa. Segundo princípio, salvação é o poder de Deus e não nosso, como Paulo diz aqui no verso 16 anterior. Pois não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É interessante, né? Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não o poder nosso. Não é aquilo que nós fazemos, mas sim o poder de Deus. Essa é a grande revelação do Evangelho, de que Deus veio de fato resolver o impasse que ele tinha. Deus deu a lei e disse: olha, quem cumprir a lei, pela lei vai viver. Ninguém cumpriu. Nenhum. Então Deus queria arrumar uma forma de justificar o homem e mesmo assim continuar sendo justo, de fato, como ele é. Lembra Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Então é óbvio, todos teriam que morrer, sem exceção. E Deus não poderia deixar de cumprir a sua palavra. Se ele disse que o homem morre e tem que morrer por conta do pecado, é isso que ele faz. Essa é uma das razões para que Paulo não se envergonha do Evangelho. Sabe por quê? O conteúdo dessa mensagem. O Evangelho fala da justiça de Deus. O Evangelho vem falar que ninguém consegue cumprir a lei, que ninguém é digno. E por conta disso é necessário que Deus faça isso no meu e no seu lugar. Lembra de Apocalipse 5,4? Olha o que diz. João tendo a visão do Apocalipse: e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João também estava triste no final do mundo, mas meu Deus, quem é digno? Quem é digno? Ninguém. E por conta disso ficou triste. Mas assim como ele disse que o leão da tribo de Judá, falando é óbvio a respeito de Jesus, esse veio de fato cumprir toda a lei, e foi isso que ele fez, de forma perfeita. A lei civil Jesus cumpriu, a lei cerimonial Jesus também cumpriu, a lei moral Jesus cumpriu. Lembra, Jesus nasceu de mulher, cumpriu cada aspecto da lei, porque ele não poderia apenas ser Deus, era necessário que o Salvador nascesse de mulher. Jesus sofreu a pena pelos pecados daqueles que desobedecem à lei, para você ver que Jesus de fato cumpriu a lei em todo o seu teor, que não foi apenas a parte cerimonial, a parte civil, mas também a parte da pena que a lei aplicava àqueles que pecam, mesmo sem pecar. Ele levou sobre ele a nossa culpa, e por conta disso a lei não podia exigir nada dele, porque de fato ele foi o único que conseguiu cumprir. O meio de salvação de Deus então é a justiça de Deus em Cristo Jesus, imputada a seres humanos falhos e pecadores como nós, que não conseguiram cumprir a lei. Essa foi a forma que Deus achou. A justiça de Cristo sendo creditada a mim e a você. É a mesma coisa, você vai a um banco, você não tem um centavo na conta, mas você quer sacar algo. Mas de repente você tem um amigo muito rico, ele diz: olha, pode ir com essa Havaiana mesmo aí, a Havaiana, com parceria com o Gerdau, né? Com o preguinho já quase acabando. Pode ir de chinelo, mas vai aqui, ó, com o meu cartão, com o meu nome, com a minha senha. E diz que você vai retirar no meu nome. Ou seja, era um crédito que não era seu, era de outra pessoa.
Mas não apenas Jesus nos creditou a sua justiça, mas também cancelou, pagou os nossos débitos, porque nós estávamos em dívida para com Deus. É o que diz Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi isso que Cristo fez. Ele não apenas quitou o nosso débito, mas ainda creditou algo que nós não tínhamos. É somente, meu irmão, essa justiça, a justiça de Cristo em nós, que pode fazer com que eu e você sejamos aceitáveis diante de Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você nunca poderá chegar diante de Deus dizendo: Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Você nunca vai conseguir alcançar o padrão divino, juntando todas as nossas bondades, mas não chega perto daquilo que Deus verdadeiramente exige. E é isso que Paulo vem explicar aqui no versículo 17. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus revelada no Evangelho é justamente essa. Cristo Jesus cumpre toda a lei, paga o preço da lei, leva a culpa da lei, e o benefício e o crédito disso ele imputa a mim e a você. Ele cede para mim e para você, porque ele sabia: homem nenhum, mulher nenhuma seria capaz de cumprir os mandamentos, como Paulo diz em Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Obras da lei é aquilo que nós fazemos com as nossas próprias forças, com o nosso braço. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pastor, para que serve a lei? É para justificar o homem? Jamais. É para mostrar justamente que o homem é injusto, que o homem não consegue, que o homem é incapaz, que ele é falho. É por isso que nós vemos que a ambição de Paulo não era ser achado em Deus com justiça própria. Muito pelo contrário, Filipenses 3,9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha o desejo de Paulo. Eu quero ser achado diante dele, não tendo justiça própria. É só, meu irmão, quando eu e você de fato captamos essa mensagem. É por isso que Paulo fala muito dela. A Escritura fala muito dela. O Antigo Testamento também fala dela. Porque essa é a única forma do ser humano ser salvo. Agora, só quando eu e você captamos essa doutrina, é que o Evangelho, que significa boas novas, passa de fato a ser boas novas para mim e para você. Porque convenhamos. Ora, se nós damos conta de fazer aquilo que é necessário para ser salvo, não era preciso Jesus ter morrido. Não era preciso a sua morte vicária. Não era preciso ele pagar o preço no meu e no seu lugar. Se nós damos conta. Por quê? Jesus morreu então. Eu sempre digo, olha, se eu e você damos conta de ser salvo por conta daquilo que fazemos, em vez de colocar ali na cruz Jesus, né? JNRJ ali, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, tinha que colocar bobo. Morreu de bobo. Porque nós damos conta. O Evangelho é uma poderosa ação da parte de Deus e não do homem. Justamente para que o homem não venha se vangloriar. O Evangelho não é Deus dizendo assim: olha, eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. O Evangelho não é uma mensagem de capacitação para o homem, dizendo: olha, aqui é uma corrida de 100 metros, eu corro 50, passo o bastãozinho para você, e você corre os outros 50 metros. Não, não é esse o Evangelho. O Evangelho é uma corrida de 100 metros, onde aquele que chegar no final é salvo. O problema é que nós estamos no começo da linha de partida, com as pernas amputadas, cancerígenos, podres e arrebentados, sem a mínima possibilidade de começar a corrida. O Evangelho então é um Deus gracioso, poderoso, vendo aquele traste imundo chamado nós, chamado seres humanos, nos pegando, nos colocando nos ombros e correndo toda a corrida para que nós pudéssemos chegar lá no final e não falarmos: corri bem, mas sim: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor eu estava perdido lá no começo ainda. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Salvação é a ação poderosa de Deus em nós por meio do Evangelho. Paulo em Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado, já coloquei isso, né? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, a nossa justiça nunca vai ser suficientemente boa para com Deus com base naquilo que nós fazemos.
Portanto, meu irmão, a sua necessidade não é de conhecimento. Você pode ter o conhecimento que for. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você pode ser teólogo, doutor em divindade. Hoje tem até esse título no nosso país, né? Doutor em divindade. O vulgo psicólogo de Deus. O dia que Deus estiver em crise, opa, consulta esses homens aí que ele tem uma palavra de consolo para o Senhor. Eu e você, a nossa necessidade não é de conhecimento, mas a nossa necessidade é de poder para a salvação. Isso não vem de nós. Isso não somos nós que produzimos. O Evangelho é o poder de Deus, não dependendo em nada do homem. Porque se dependesse de mim e de você, com certeza estaríamos perdidos até hoje. E terceiro, e último princípio para encerrar, a salvação está acessível a todos. E coloquei a todos com caixa alta, propositalmente. Paulo, ele diz, não me envergonhe do Evangelho. O que ele está dizendo, na verdade, já expliquei para os irmãos nas pregações anteriores, ele está dizendo de uma forma negativa, mas o que ele quer dizer é, eu me orgulho do Evangelho. Eu me orgulho daquilo que prego do Evangelho de Cristo. E Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que é apenas o Evangelho que tem poder para salvar toda e qualquer pessoa. Não importa quem seja. Porque Paulo sabia os gentios, no caso aqui os romanos. Os gentios precisavam do poder de Deus. Sabe por quê? Eles não tinham a lei. Eles não tinham a lei, portanto eles necessitavam que Deus os salvasse. E Paulo olha para o seu povo, para os judeus, que tinham a lei. Mas ele sabia, nós temos a lei, mas também não cumprimos, ou seja, estamos tão perdidos quanto os gentios. Todos pecaram, como ele diz em Romanos 3. E destituídos estão da glória de Deus. Ele sabia, seja judeu, seja gentil, seja grego, seja bárbaro, todos nós estamos perdidos. Ninguém pode se salvar, seja com lei ou sem lei. Eu sei que talvez você que já nos ouve há bastante tempo, você que talvez já tem um bom tempo de caminhada cristã, talvez pense, pastor, mas eu não precisava ouvir esse tipo de coisa. É interessante que Paulo prega e diz, primeiro ao judeu e depois ao grego. Ou seja, primeiro o crente que tem que ouvir isso aqui. Ou você verdadeiramente acha que todos que estão dentro de uma igreja são de fato cristãos? Paulo é bem claro, nem todo Israel é de fato israelita. Traduzindo para miúdos, nem todos que falam evangeliquez, que cantam musiquinha, que estão dentro das igrejas às vezes há anos, são de fato filhos e filhas de Deus. Paulo sabia, todos precisam ouvir essa mensagem. Judeu e gentil necessitam do poder do Evangelho. É aí que entra a glória do Evangelho, já estou encerrando. É aí que entra a glória do Evangelho. Saber que não importa o passado que nós tínhamos até aqui, não importa a vida tenebrosa que talvez você teve durante anos, o Evangelho vem dizer para mim e para você, que há esperança para o mais vil pecador, torpe, nojento, que você já viu na face da terra. Há esperança para ele, e também há esperança para a pessoa mais fina e respeitável que você já se deparou. O Evangelho vem dizer para mim e para você que não importa quem seja, grego ou bárbaro, sábio ou ignorante, negro ou branco, adulto ou adolescente, há esperança. Portanto, meu irmão, não importa os caminhos que você tem andado até aqui, não importa como tem sido a sua vida até aqui. Olha para a vida de Paulo, como que era a vida daquele homem, perseguidor da igreja. Olha para a vida dos homens de Deus, absurdo, Moisés, assassino. Paulo arrancava as pessoas de dentro das igrejas para levar para o tribunal, para ser condenado, para ser morto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mentiu, matou e adulterou. Davi bolou um plano mirabolante que o diabo, quando ouviu, ficou de boca aberta. E a Bíblia diz que há esperança para esses homens, assim como há esperança para o mais vil pecador, para a prostituta, para o drogado, para o alcoólatra, para o adúltero, para o viciado. Há esperança para todos, não importa se você tem vivido, meu irmão, na infidelidade, na perversidade, se você tem vivido em mentiras, se você tem vivido uma vida que não agrada, que não honra a Deus. A mensagem do Evangelho é que quando de fato há um arrependimento genuíno, é quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, pedimos perdão e temos o desejo de mudar. Eu não estou dizendo que seremos perfeitos, não, porque somos falhos ainda erramos. Mas quando há esse desejo de fazer o que é reto, e quando há um arrependimento daquilo que fizemos de errado, a Bíblia diz que o nosso passado de fato é apagado. Como Paulo diz em 2 Coríntios, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Em Cristo somos novas criaturas. Pastor, mas como que essa justiça de fato vem a mim de forma prática? A mim como indivíduo? É o que Paulo diz, de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Você sabe, fé, diz a Escritura, é um dom. Dom é uma palavrinha que nós podemos traduzir por presente. E presente você se ganha. Você ganha presente. E a Bíblia diz que a fé é um presente que Deus nos dá. A fé verdadeira é algo que apenas o cristão tem. Eu sei que você ouve aí várias pessoas dizendo, eu tenho fé. Mas é fé no quê? Em Buda, em Alá? Tem fé? É fé no quê? Fé na sua inteligência? Fé no seu currículo? Fé no seu QI? A fé verdadeira, diz a Escritura, somente filhos e filhas de Deus têm. E você sabia? O oposto à fé em Deus não é fé em Buda, não é fé em Maria, mas o oposto à fé em Deus é fé em si próprio. É você achar que você é digno de alguma coisa, porque você sabe, o homem é cheio de meritocracia. Ele acha que ele é digno de certas coisas, e é óbvio, em relação a coisas naturais, quem trabalha é digno. Mas em relação à salvação, quem pode dizer que faz o suficiente para ser digno de receber a salvação por meio de Cristo? A maioria dos homens são apenas publicanos, ou melhor, são apenas fariseus que dizem, graças te dou porque não sou como os demais. Você pode não ser como a prostituta, você pode não ser como o drogado, como o alcoólatra, moralmente você pode ser uma pessoa bem aceita diante da sociedade. Só que o padrão de justiça de Deus não é apenas moralidade social, mas é santidade divina. Paulo também. Paulo se achava o cara. Ele diz, olha, se vocês pensam que vocês podem confiar na carne, eu muito mais. Ele então começa a descrever o currículo dele. Hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, contra o zelo, perseguidor da igreja, fariseu. Mas olha o que ele diz. Tudo isso considerei esterco para alcançar a graça de Deus. Paulo sabia, tudo aquilo que ele tinha feito pela sua própria força, para Deus não vale de nada. A fé verdadeira é o contrário do mérito humano. É eu e você termos a certeza de que de fato os nossos méritos não são suficientemente grandes para alcançar a graça e o favor divino. Portanto, se o que você chama de fé, meu irmão, não tirou da sua vida todo o senso de merecimento próprio em relação à salvação, você não tem a fé verdadeira. É bem provável que mesmo dentro de igreja durante anos, você ainda esteja perdido. Porque a fé verdadeira tira todo o mérito. É por isso que eu não consigo entender cristãos arrogantes e orgulhosos se achando melhor que outros. Porque olha o que a Bíblia diz, considere o outro superior a si mesmo. É esse o padrão da Escritura. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz assim, pela graça, ou seja, você não paga. É igual quando você compra um picolé, e de repente o palitinho vem premiado. Você pagou por um, mas o segundo é de graça. Paulo então diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha, mais fácil do que isso, não tem como. A fé que nós temos é um meio, apenas um meio, um instrumento pelo qual recebemos a justiça de Deus. Todavia, não é nem mesmo a nossa fé que nos justifica. O que nos justifica, segundo a Escritura, é a justiça de Cristo e nada mais. Queira Deus que eu e você não venhamos a fazer como muitos, que transformam até a própria fé, que foi um presente dado por Deus, em obras. Quantos cristãos não se vangloriam disso? Olha, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu não merecia nada, mas eu pelo menos tenho fé e você não tem. Ou seja, ele acabou de transformar um presente, uma graça, uma dádiva divina em obras. Ou seja, não adiantou de nada. Gálatas 6,14, Paulo diz assim, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E para encerrar, aquela frase que eu comecei de Lutero, quando ele disse, olha, eu odeio a expressão justiça de Deus, por conta daquele entendimento que ele tinha, de que ele precisava alcançar um padrão divino
para daí então ser salvo. Quando ele então leu de fato Romanos 1,17, e o Espírito Santo iluminou o seu entendimento, iluminou o seu coração para que ele pudesse entender da forma correta, olha o que ele diz. Agora comecei a considerar a justiça de Deus como as palavras mais amadas e consoladoras. E assim essa expressão de Paulo tornou-se para mim, na mais plena verdade, uma porta do paraíso. Isso é uma mudança de fato da água para o vinho. Isso é uma transformação, isso é revelação de Deus. Um miserável, um infeliz, um monge que vivia contando lá as continhas do rosário, que vivia jejuando, que vivia se autoflagelando, entende que de fato a sua justiça é a justiça de Cristo, que Cristo pagou o preço no meu e no seu lugar, e por conta disso se torna o arauto da reforma. Essa salvação, meu irmão, está disponível não apenas a monges, a padres, mas também a pastores, a ovelhas, a adúlteros, a alcoólatras, a mecânicos, a eletricistas, a operários, a donas de casa, a homens, a mulheres, a jovens, a adolescentes, a todo aquele que de fato reconhece que a sua justiça não alcança o padrão divino, mas que ele necessita ser justificado por Jesus Cristo. Todo aquele que de fato se arrepende, clama, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu sei que tudo que eu fiz de bondade não chega aos pés do que eu verdadeiramente preciso para ser salvo, por isso, tem misericórdia da minha vida. Lutero protestou contra o método de salvação do catolicismo. E até hoje é o mesmo. Eu desafio você, saia daqui e pergunte a um católico o que você precisa fazer para ser salvo. E eu vou adiantar a resposta deles para você. Olha, pergunte assim para eles: se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, você ia para onde? Para o céu ou para o inferno? Sabe qual que vai ser a resposta deles? Nossa, é uma pergunta meio difícil de responder, né? Nossa, eu tenho umas coisinhas ainda para melhorar, tenho umas coisinhas que eu tenho que abandonar, algumas coisas que preciso deixar de lado. Pergunte aos cristãos pentecostais, aqueles que creem que perdem a salvação. Pergunte aos neopentecostais, testemunhos de Jeová, adventistas, e a muitos que talvez estão na igreja reformada que ainda não entenderam, que ainda tem aquela raiz arminiana na cabeça, que a salvação perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Ou seja, como disse Martin Lloyd Jones, se hoje eu perdi a salvação por algo que eu fiz de errado ontem, anteontem eu a tinha por algo que eu tinha feito de bom. Pergunte a essas pessoas. E você vai ver que elas estão dizendo, em outras palavras, é o seguinte: eu preciso fazer mais algumas coisas para que eu consiga então ser digno. Agora pergunte a um cristão verdadeiro que de fato entendeu essa mensagem. Fala para ele. Talvez você vai achar que ele é arrogante, como uma mulher uma vez me xingou. Ela disse para mim: se você morresse hoje, você ia para onde? Eu falei para ela: olha, eu ia igual uma bala para o céu. Eu não ia nem fechar o olho aqui direto, mas igual um foguete. Sou orgulhoso. Mas o entendimento que eu tinha era o entendimento de Lutero. Eu não vou agarrado nas minhas bondades. Eu vou agarrado na justiça de Cristo, que olhou para mim como um pecador, como um miserável. E mesmo assim, sem merecer nada, estendeu as suas mãos e me arrancou do lamaçal do pecado, da perversidade, da podridão, e me deu uma veste nova. Eu não tenho que me vangloriar. Eu me gloriei naquilo que Cristo fez. Portanto, se alguém perguntar para você: se você morresse hoje, você ia para onde? Fala: eu vou para Deus. Não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que meu Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por mim. Essa deve ser a resposta de todo cristão genuíno. O Evangelho não é o poder de Deus para prosperar, para curar, para abençoar. O Evangelho não é uma capacitação para que eu e você venhamos a colaborar com Deus em relação à salvação, não. O Evangelho de fato é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é um incentivo ao esforço próprio, mas o Evangelho é uma mensagem em caixa alta dizendo: você não é merecedor, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, aprove a Ele ter misericórdia da sua vida. Portanto, glórias a Ele e não a mim e a você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?